Outra rodada, o coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve prestar mais um depoimento à Polícia Federal hoje, desta vez no inquérito que investiga a entrada de joias não declaradas da Arábia Saudita no Brasil. A oitiva está marcada para logo mais, às 3h30 da tarde, e quem chega com detalhes para a gente ao vivo é o Rudá Moreira. Oi, Rudá, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Luciana, e para todo mundo que acompanha o grande debate. Pois é, o tenente-coronel do Exército, Mauro César Cid, será ouvido novamente hoje pela Polícia Federal. Não faz nem uma semana, né, Luciana? Na quinta-feira passada, eu estive lá na sede da Polícia Federal porque Cid foi para lá prestar um depoimento. Mas naquela ocasião era sobre o caso dos cartões de vacina adulterados. Hoje o inquérito é outro, é sobre essas joias que foram apreendidas e que tentou-se entrar com elas no Brasil de forma não declarada, sendo um presente da Arábia Saudita para o governo brasileiro. Bom, dessa vez o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro será acolhido por videoconferência, diretamente porque os investigadores, são de São Paulo, da PF de São Paulo, e Cid será ouvido, acompanhado de 2 advogados, diretamente da cela onde ele está preso, aqui atrás, no quartel-general do Exército, aqui em Brasília. Bom, a apuração é do nosso produtor da CNN, Eli Jonas Maia, e do nosso analista Gustavo Uribe. Esse interrogatório de hoje estava marcado originalmente para o dia 3 de maio, mas o tenente-coronel acabou preso pela PF por causa daquele caso dos cartões de vacina, antes de prestar esse depoimento que acabou remarcado para hoje, Luciana. Muito obrigada, Rudá. Tardelli, você acredita que esse novo depoimento de Mauro Cid pode comprometer o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu já disse aqui da outra vez, esses depoimentos vão tender a se tornar corriqueiros. Daqui a pouco o Mauro Cid vai ter que ter uma sala para ele na Polícia Federal, de tantas vezes que ele vai lá, eu vou dar o crachá preferencial para ele, assim, porque serão muitas as oportunidades que ele terá que ir. Na última, ele se manteve em silêncio, quando se esperava que ele assumisse a responsabilidade dos fatos para si. Nós não sabemos o que ele vai fazer hoje. Se ele se mantiver em silêncio, que é um direito constitucionalmente assegurado a toda e qualquer pessoa que esteja submetida a uma investigação criminal, nós não sabemos que rumo vai tomar. Claro que o objetivo da Polícia Federal é saber se o presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está envolvido pessoalmente com a questão das joias. Não há outra razão para ele depor. E ele sabe disso, porque ele era o ajudante de ordens do presidente. Eu vou todas as oportunidades que houver para falar desse Mauro Cid, e peço até a ajuda da Janaína para isso, tem que desaparecer essa figura de ajudante de ordem. Isso é uma coisa antirrepublicana, é uma babá de luxo para meia dúzia de autoridades preguiçosas. Isso não tem razão de existir. Um sabe que o outro fez no verão passado. Agora, o que ele vai dizer, aí é na hora, naquele momento em que ele for falar, que você vai saber. Ou não. Muito bem. Janaína, você acredita que esse novo depoimento de Mauro Cid pode comprometer o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, diferentemente do caso ali das vacinas, em que flagrantemente houve uma ilicitude por parte do Cid, não se sabe ainda onde chegam essas irregularidades, no caso das joias, eu não vislumbro muito potencial para atingir o ex-presidente e nem para atingir o próprio Cid, porque as joias não foram retiradas, as joias não foram absorvidas para o patrimônio pessoal do ex-presidente, houve a formalização das pretensões por meio de ofícios, então eu não vislumbro uma situação de flagrante ilicitude, como infelizmente há no caso das vacinas, pelo menos por parte do Cid, e a própria esposa dele reconheceu em seu depoimento. Também acho, claro, o defensor é que vai decidir, os defensores, mas talvez fosse melhor falar, trazer os detalhes, como é que a situação chegou até ele, tentar entender o papel desse ex-ministro, por que esse ex-ministro passou esse colar para um ajudante, por que quando chamado a esclarecer disse que seria um presente para a primeira-dama. Eu sinto muito mais importância em ouvir e entender o papel desse ex-ministro do que qualquer outro papel nesse imbróglio aí das Arábias, vamos dizer assim.
Agora, eu queria aproveitar o tempo para chamar a atenção para um movimento, né, que se fortalece contra... Janaína, Na volta eu já tomei aqui um puxão de orelha porque eu estou te privilegiando e te deixando passar do tempo. Então, você vai aproveitar o teu 1 minuto depois. Tá ok, tá ok. Tardelli, tem 1 minuto para réplica. Eu pouco divergindo da Janaína, eu acho que a questão das joias tem uma gravidade, sim. Porque isso pode representar a ponta do novelo de um esquema de corrupção muito maior do que a gente possa imaginar. Não são joias que ninguém dá um presente de milhões e milhões de dólares a troco de nada, sem esperar uma contra-oferta. Não há gentileza possível, isso não é uma gentileza humana, isso ultrapassa os nossos limites. Quem vai poder dizer sobre isso é quem está diretamente envolvido nessa operação, certo? E o Mauro Cid está diretamente envolvido. Só que para ele chamar para si uma responsabilidade, ele vai ter que pensar muito sobre isso. Porque as consequências para ele serão desastrosas. A carreira militar dele está encerrada, certo? Ele vai passar a viver num verdadeiro obscurantismo. Obscuridade, perdão. Agora, o que vem dali, só hoje à tarde para saber. Janaína. Então, o que eu quero destacar aqui é um movimento que surge com força, né, para rever as colaborações premiadas da época da Lava Jato e agora, por incrível que pareça, há advogados defendendo punir os defensores que participaram desses acordos de colaboração premiada à época da Lava Jato e, ao mesmo tempo, existe todo um festejo, uma torcida para que ocorra uma tal colaboração ou delação premiada, no caso envolvendo o Mauro Cid, né? Então eu vejo assim esse conflito, essa contradição, né? E eu gostaria de aproveitar esse espaço precioso para dizer o seguinte: cada defensor com o seu representado, né, vai avaliar as várias saídas legais para a sua situação e é um direito decidir e precisa ser respeitado. O que não vale é querer punir uns e festejar outros a depender do caso.